Gente, a leitura hoje é pro signo de Virgem, né? Vamos ver o que sai pra Virgem. Um 10 de paus aqui, né? Tem algum tipo de mudança aqui pra alguns, né? Um cavaleiro de copas. Rei de copas. Rei de paus. 4 de espadas aqui. Sabe o que tem aqui, signo de Virgem? É como se vocês, para alguns aqui, eu vejo um afastamento de uma situação amorosa, para vocês abrirem espaço aqui para a chegada de uma nova situação. Para alguns aqui que estão afastados de alguém e estão se sentindo aqui carentes, é como se vocês estivessem atraindo, mesmo que seja inconscientemente, aqui a energia de outra pessoa aqui. Ó, se é um 2 de paus aqui, uma rainha de copas. Aqui é quando a gente, né, está afastado de alguém aqui, e aqui é como se a gente quisesse uma energia, mas aqui eu sinto que é como se vocês estivessem, sabe quando a gente está manifestando para querer atrair uma determinada pessoa, e aqui é como se vocês estivessem atraindo uma outra situação, uma outra energia de uma outra pessoa. Então aqui para quem está solteiro aqui, é como se fosse aparecer uma nova possibilidade aqui para alguns, uma nova pessoa aqui, né? Para alguns aqui que estão em uma situação assim de se sentindo carentes ou à espera de alguém, é como se o tarot estivesse falando assim para viver a vida, aproveitar a vida por ser curta, mas também é como se estivesse falando assim que a felicidade ao lado de alguém não necessariamente precisa ser com uma determinada pessoa. Aqui é como se estivesse falando assim que a gente pode ser feliz com outras pessoas também, ou se abrindo para uma nova situação, tá? Para quem tá nessa energia aqui de eu quero especificamente essa pessoa, mas às vezes a situação não já tem um afastamento, não deu mais em nada, não vai mais adiante. Aqui é como se o tarot estivesse falando assim, olha, não tem só uma pessoa no mundo, né? A gente pode ser feliz com outras pessoas também, né? Nos braços de outro, como que eu posso dizer assim, né? Não o pé da letra. Aqui também é como se tivesse signo de Virgem, algum tipo de. Eu sinto que é como se vocês fossem descobrir algum tipo de ilusão, alguma coisa que está escondida em relação a alguém aqui. Para alguns aqui. E é como se estivesse falando assim que essa energia aqui dessa descoberta, para alguns vai fazer alguém aqui se afastar aqui, tá? Ou essa descoberta de algum tipo de enganação aqui que alguns estão sofrendo por conta de uma pessoa. É como se fosse abrir margem para alguns aqui se jogar em um novo amor, entendeu? É como se tivesse para alguns aqui, se está em dúvida entre duas pessoas, é como se estivesse falando assim que em breve você não vai ter dúvidas em relação a quem você deve confiar ou com quem você deve ficar, né? Para alguns casos aqui que algumas pessoas podem estar de olho em duas pessoas, é como se estivesse falando assim que algum tipo de situação vem à tona, né? Alguma coisa fica clara aqui em relação a alguém. É como se vocês fossem descobrir algum tipo de mentira que alguém contou para vocês aqui, e vocês fossem decidir, poxa, então essa aqui não, para mim não dá certo. E vocês fossem direcionar a energia de vocês para uma nova situação, para uma nova pessoa, tá? Vamos ver mais aqui. Página de copas aqui. Aqui é como se tivesse, para muitos aqui que estão solteiros aqui, é como se estivesse falando assim que os dias de solteiros aqui para alguns aqui estão tão de dias contados aqui, tá? Aqui é como se tivesse um clima assim de pessoas notando vocês, né? Ou pessoas interessadas em vocês, né? Como se tivesse a energia de vocês, por mais que vocês estão
às vezes meio tristes, abatidas aqui, né, com o pensamento longe. Em outras situações aqui é como se estivesse falando assim que é, esse essa energia de encanto aqui, ou essa energia de atração aqui, é como se estivesse rodeando vocês aqui. E tem bastante gente aqui notando vocês, né? Ou enxergando essa beleza vinda de vocês, que às vezes vocês não estão nem prestando atenção, tá? Talvez não prestando atenção por conta de alguém aqui que foi embora, de alguém aqui que acabou acontecendo um afastamento, mas geralmente é sempre assim, né? Quando a gente tá querendo uma situação ou não está aberto, ou não está disponível para uma nova situação amorosa, aí é que se apresenta um monte de propostas, né? Um monte de possibilidades. Agora, quando a gente tá querendo de fato alguma nova situação, a gente sente como se não tivesse aparecendo ninguém, mas isso é o ponto de vista da gente, né? Que talvez a gente tá tão assim com a mente enfiada em outras coisas que a gente sequer presta atenção para as outras situações, para as outras áreas da vida. Para alguns aqui eu vejo um desfecho, tá? Se tinha algumas pessoas aqui, talvez enroscadas aqui com a situação, eu vejo aqui um desfecho final aqui para alguns, tá? De um afastamento aqui, tá? É como se estivesse falando assim que existe uma situação melhor aqui para alguns, tá? É como se estivesse falando assim que a partir do momento que você deixar essa solidão de lado, ou essa carência, e se abrir ao novo e não ficar esperando por uma situação que não vem ou por alguém que não vem, que não faz e acontece, que não vem atrás de vocês, que não manda uma mensagem, que não faz o mínimo para estar com vocês. É como se estivesse falando assim que quando alguns aqui enxergarem isso e se abrirem para o novo, entenderem que vocês merecem ser felizes e merecem algo melhor, é como se estivesse falando assim que chega uma nova situação aqui que traz raízes aqui, tá? Com a possibilidade aqui de chegar e ficar na vida de vocês, tá? Quando vocês se abrirem para uma nova situação e não ficarem remoendo por uma situação do passado aqui que já acabou, mas a gente insiste, insiste, insiste em ficar esperando, porque a gente espera que uma situação se resolva, que se resolva, que se resolva, e passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo, e quando a gente vai ver, a gente só perdeu o tempo aqui, tá? Tá falando sobre o clima de paixão, tá? É como se estivesse falando assim sobre a chegada, e para alguns que estão numa situação já estagnada aqui, ou parada, ou esperando, 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 aqui é como se fosse chegar uma nova conexão aqui para alguns, tá? Vamos tirar mais algumas. O julgamento, né, uma decisão aqui importante, né, que é como se para alguns aqui vão ter que escolher aqui, né, entre duas pessoas aqui, né, alguém do passado aqui ou alguém que você já viveu alguma coisa com essa pessoa e uma nova situação aqui que se apresenta, né, duas energias aqui de duas pessoas. É como se estivesse falando assim sobre proteção aqui. Olha, para alguns aqui é como se estivesse falando assim sobre a chegada do novo aqui, né? Para de fato botar fim a uma situação aqui que não anda, que não desenrola e se abrir ao novo. Aqui é como se estivesse falando assim que vocês não estão enxergando a pessoa fértil que vocês são, né? E fértil para ter outras pessoas, fértil para em abundância de coisas na área financeira também, mas aqui é como se estivesse falando sobre a fertilidade aqui que vocês podem ter aqui com quem você estiver aqui, de certa forma, tá? Para alguns aqui que é a área financeira, é como se estivesse falando assim também sobre o encerramento de um novo ciclo para a abertura de uma nova etapa. Aqui é como se estivesse falando assim para alguns aqui que a comunicação aqui vai favorecer muito aqui uma expansão de algum tipo de negócio ou dar certo em um novo trabalho. É como se estivesse falando assim que alguns aqui podem receber uma nova proposta de trabalho, mas é como se estivesse falando assim que o que vai fazer dar certo, tanto numa situação de trabalho que já está, ou numa situação nova de trabalho, ou num novo começo, é como se estivesse falando assim que a comunicação de vocês é que vai levar vocês ao resultado, vai fazer essa situação dar certo ou não. De alguma certa forma é como se tivesse um ciclo aqui se iniciando.
é um ciclo mais fértil, é um ciclo aqui com novas possibilidades, com novas propostas aqui amorosas aqui, tá? Para alguns, inclusive. Aqui também o signo de Virgem é como se estivesse falando assim para se livrar do medo e não querer tudo perfeitinho ali, porque tudo perfeitinho ali a gente nunca vai ter. É como se estivesse falando assim, olha, para uma situação amorosa dar certo ou profissional dar certo, primeiro a gente desapega do que está fazendo mal. Primeiro a gente se livra dessa situação de tristeza ou desses pensamentos negativos, né? Ou dessa situação de, ai, vai ser sempre assim, ninguém é confiável. É como se estivesse falando assim, quando você se livrar desse pensamento de que eu não mereço ou de que para mim só aparece coisa negativa, nada vai mudar aqui. Ele tem a energia do enforcado aqui, né? A energia do signo de Libra, né? A energia do signo de Libra é como se trouxesse energia assim de possibilidades, né? Ou também de cuidado com a estagnação, né? É como se estivesse falando assim, olha, de certa forma você já possui aquilo que você precisa, né? Mas você não está conseguindo enxergar que essa energia que você já tem, o que você já precisa, né? Porque às vezes vamos supor, eu queria tanto um amor, um amor. Olha, o primeiro amor que a gente tem que ter é o da gente, o dos outros a gente acaba conhecendo, se envolvendo e vai vendo aí conforme vai andando o percurso das coisas e da vida. Mas é como se estivesse falando assim que o primeiro passo aqui eu sinto até uma aceitação, ou eu sinto até uma energia de Vênus aqui, uma energia de beleza. É como se vocês não estivessem enxergando a beleza que os outros estão enxergando dentro de vocês aqui. E talvez para começar aqui a gente mudar a realidade, talvez a gente precisa começar a enxergar da maneira que os outros estão enxergando, ou melhorar essa autoestima aqui para alguns, né? Entendendo que vocês são merecedores aqui, né? De um novo amor, de uma nova situação amorosa, de um novo começo, de um novo trabalho. É como se estivesse falando assim que manter a fé elevada vai ajudar bastante aqui. É como se estivesse falando assim sobre muita proteção divina aqui sobre vocês, né? É como se estivesse falando assim sobre o começo de um novo ciclo, uma nova jornada aqui, né? Indo em busca de um novo caminho mais próspero, né? De uma nova situação melhor. Aparentemente a leitura tá girando em torno disso, então eu vou deixar mais ou menos assim, tá? Não vou tirar mais cartas ou algum tipo de conselho, não. Gente, quem gostou da leitura pode curtir, comentar, tá? Ativar o sininho de notificações, tá? Para receber notificações dos próximos vídeos, tá? Escrevam nos comentários o que vocês acharam, né? Coloquem gratidão nos comentários, né? Para ajudar o canal, né? Para atrair essa energia de abundância e prosperidade, né? Para agradecer ao universo simplesmente pela gente estar aqui vivo, né, e podendo dar continuidade e podendo dar seguimento às coisas que a gente quer fazer e aos nossos sonhos, tá? É isso, obrigado, signo de Virgem, até uma próxima.